Esta é a distribuição de Linux que eu considero uma das mais belas. Ela tem uma interface bem fluida, animações suaves, apps nativos e muito bem feito. Mas eu vou abordar aqui o elefante na sala. É uma distribuição chinesa. E isso levanta uma pergunta que muita gente tem medo de fazer em voz alta. Esse sistema está me espionando? Hoje, nesse vídeo, eu vou responder isso de forma bem honesta, com fatos verificados e ainda te mostrar que o OS AI pode ser o futuro da integração com IA nos ambientes de desktop do Linux. Para começar, vamos começar explicando um pouquinho sobre a origem do sistema operacional do Deepin, que pouca gente conhece e eu acompanho bastante esse sistema operacional. O site é deepin.org. Muito bem. O Deepin ele nasceu em 2004 como Rewed Linux. Ele era baseado em Ubuntu com XFCE. Em 2009 ele recebeu aí, foi batizado com o nome e com o site aí, deepin.org. Em 2011 ele foi formalizado com a empresa Wuhan Deepin Technology, que é sediada em Wuhan, na China. Ele é baseado no Debian, não é o Ubuntu, desde 2015, o que garante para ele uma base bem sólida e também acesso aos repositórios do Debian. Você pode utilizar aí tranquilamente o repositório do Debian para fazer a instalação aí de aplicativos. Hoje o Deepin é constantemente o Linux de origem chinesa mais bem ranqueado no DistroWatch e a versão atual é a 25 lançada em 2025, que trouxe uma arquitetura imutável. Porém, essa arquitetura imutável ela é diferente da maioria das distribuições porque você pode remover essa imutabilidade. Então, nas opções de desenvolvedor e depuração, você pode desabilitar e fazer configurações usando o apt, atualizações, mudança de kernel e depois você simplesmente habilita aqui e aí volta a ser imutável para que você tenha as seguranças que sistemas operacionais com imutabilidade trazem e oferecem. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a interface DDE, porque é fácil se apaixonar por ela e eu mesmo gosto desde quando eu utilizei pela primeira vez. O coração do Deepin é o DDE, né, que vem de Deepin Desktop Environment. É desenvolvido 100% pela equipe de desenvolvimento do Linux Deepin. E eu vou dizer para vocês, ele simplesmente para mim é um ambiente muito belo. E, para começar, nós temos aqui a dock, onde você pode mudar o modo que a dock trabalha, colocando na opção tanto centralizado quanto mudando aqui para a opção clássica, que é a que eu estou utilizando nesse momento. Vamos deixar aqui que é o padrão do Deepin, né? A central de controle também é uma única tela, então é um painel único e bem elegante que você faz a configuração de todo o sistema. Desde a configuração de tela, como podem ver eu estou usando dois monitores, então você tem essa facilidade de configuração de tela, configuração de som, já com a opção de cancelamento automático de ruído na própria configuração. Então você não precisa de um aplicativo à parte, o visual é bem bacana. Nós temos aqui a parte de notificações, onde você pode habilitar os softwares que vão enviar notificação para o seu sistema, configuração aqui de data, né, e time zone, configuração dos aplicativos padrão, linguagem em idioma. Eu sei que isso já foi uma preocupação de muita gente, se o sistema estaria em mandarim, mas o Deepin tem crescido com comunidades ao redor do mundo, inclusive uma comunidade forte
aqui no Brasil, que eu participo também, e nós temos aí já o idioma para o português Brasil e que está muito bem configurado, tá? Então a gente consegue usar no nosso idioma tranquilamente. Tem ferramentas aqui para configurar o modo que acontece o boot, backup e restauração, muito facinho você criar backup, restaurar, redefinir as configurações de fábrica. Acredito que essa é uma das, eu acho que eu tenho observado a única distribuição que traz com facilidade essa opção para, como se fosse um celular ali, o Android. Passou o tempo, você utilizou bastante o sistema ou vai entregar para alguém esse computador, você pode redefinir para as configurações de fábrica. Ou seja, vem um sistema igual quando você acabou de fazer a instalação. E ele também possui um launcher, né, um lançador de aplicativos, funciona no estilo do macOS. Então você começa a digitar aqui o nome dos aplicativos instalados, ele mostra para você uma lista com aplicativos. Então é bem um launcher bem interessante. Ele também conta com uma loja de aplicativos nativa que ela é inspirada aí em softwares como o da Microsoft e também possui esses Lean Apps, são aplicativos, é um formato próprio que é utilizado pelo Deepin, inspirado aí no Flatpak Snap, que são aqueles aplicativos que rodam em formato de containers, né? A minha internet está um pouquinho lenta, ela está carregando. São aplicativos, se a gente fosse fazer uma analogia para softwares do Windows, ele seria aqueles aplicativos portáveis, que dentro dele já vem tudo que precisa para o software funcionar. Então, ele tem aí também essa aplicação. Entretanto, eu sendo aqui bem franco nessa análise para vocês, o que eu faço quando eu utilizo o Deepin? Eu não utilizo essa loja de aplicativo por conta que às vezes eu sinto meio lenta a loja. E aí eu acabo utilizando o que? O Bazaar, que é para instalar programas Flatpak. O Deepin ele tem uma compatibilidade muito boa com os softwares Flatpak, que vai te trazer um leque, uma loja muito grande de aplicativos. Basta acessar o site do flathub.org, vir aqui, ó, configurar o FlatHub, clique em Deepin e aí basta você copiar essas linhas aqui. Ó. Você vai rodar sudo apt install flatpak, depois adicionar o repositório, copia e cola no terminal aqui de comandos. Instala os temas, reinicia e aí você já pode instalar o aplicativo Flatpak. O primeiro que eu recomendo você instalar é uma loja que vai permitir depois você instalar tudo por ela. Então você vai aqui, ó, Bazaar, copia aqui o código do Bazaar, cola no seu terminal e aí você vai ter essa loja aqui, Bazaar, funcionando para você a partir daí começar a instalar seus programas por ela e uma velocidade boa porque utiliza os repositórios do FlatHub, são pacotinhos Flatpak. O Deepin já tem um suporte ao Island que foi adicionado na versão 23, é chamado de Treland aqui. Em configurações, você vem atualização do sistema, recursos experimentais e habilita. Entretanto, em meus testes, principalmente com o driver da NVIDIA, o sistema não ficou muito estável, então ainda não recomendo que vocês utilizem. Por falar em driver da NVIDIA, e isso pode ser um fator que pode afastar alguns usuários, ele durante o processo de instalação já detectou e instalou o driver proprietário da NVIDIA para mim, o que é ótimo, já que você vai conseguir jogar seus jogos, né? Mas ele instalou a versão 580 do driver. Para instalar uma versão nova, eu rodei aqui um script que eu vou deixar aqui nas descrições para vocês, que foi colocando o próprio repositório da NVIDIA. Então, instalei aqui o repositório de desenvolvimento da NVIDIA para o Debian 12, que é a base do Deepin. Aliás, qualquer tutorial para o Debian 12 vai funcionar aqui no Deepin. E fiz a instalação. Então, como vocês podem ver, eu estou com a última versão
do driver da NVIDIA, que é o 59571. Mas eu sei que para muita gente que o terminal pode afastar um pouco. Então, se você procura uma distribuição que já configure, por exemplo, o NVIDIA, existem outras opções aí, como você procurar um Pop! OS, o Ubuntu 2604 tem, para mim, um dos melhores suportes a drivers, próprio Linux Mint. Então, existem outros caminhos. Mas também não é nada assim extremamente complexo, né? Basta você copiar linha por linha aqui, ó. Então, copia aqui, cola. E aqui eu vou instalar a chave de acesso, vou fazer a instalação do repositório, onde ele vai baixar esse download e vai fazer a instalação do download. Depois vai abrir o arquivo criar uma configuração de módulo, bloqueando e inicializar os módulos da NVIDIA Open Source. Assim vai forçar inicializar os drivers que você acabou de fazer a instalação. Então, só copiando linha por linha ali vai funcionar, tá? Sobre as animações do Deepin. Então, é um sistema que ele permite várias configurações, né? Na área de personalização. A gente tem temas para você escolher, que já muda todo o visual do sistema. Eu acho muito legal aqui, né? Um visual bem bacana e tudo funciona muito bem. Por que eu estou querendo dizer isso? E eu preciso fazer uma comparação. Sei que muita gente não gosta quando eu comparo, mas eu vou ser bem honesto nesse vídeo. A gente já vai falar sobre a questão dele ser chinês e tudo mais. Por exemplo, o que traz um visual seria parecido aqui com o Deepin seria o KDE Plasma, que é excelente e para mim seria uma opção até melhor do que o Deepin. Porém, o KDE Plasma deixa a desejar numa coisa. Na parte de temas, ele explora muito os temas da comunidade. Então o que é ótimo, né? Para a maioria das pessoas, você tem ali as opções da comunidade. Mas a maioria dos temas, eles são incompletos. Então quem testa tema no KDE Plasma sabe o grande problema que é que você implementa um tema e aí os ícones não vão funcionar todos. Você sempre vai sentir problema ali em algum ícone que vai faltar. Na maioria das vezes você vai precisar fazer uma configuração manual desse ícone e às vezes fica quebrado as cores, né? Então você sente aquela mudança drástica visual entre um aplicativo e outro que deixa bem feio. Então, no geral, quando eu utilizo o Plasma, eu gosto de usar o tema padrão, que para mim é o que funciona muito bem aí quando eu utilizo o Plasma. É claro que tem pessoas que fazem bastante personalização. Eu mesmo já criei um script que muda todo o tema do KDE Plasma, né? Muda todo o visual aí. Então eu já criei esse tipo de script. Mas o Deepin é uma solução que tudo funciona. Visualmente você não vê nada quebrado quando você altera temas e você pode instalar mais temas facilmente também pela loja de aplicativos. Aqui na loja de aplicativos nós temos uma categoria que é uma categoria aqui de temas e aí basta você instalar o tema que você quer dentro dessa categoria e simplesmente ele vai funcionar. Então vamos pegar aqui um tema, por exemplo. Vamos baixar aqui, vamos escolher um tema para fazer a instalação. Tem apenas wallpapers, tem apenas ícones, mas no geral funciona muito bem. Então vou baixar aqui, ó, o tema Reversal. Você vai clicar aqui em instalar e aí basta aguardar ele fazer todo o processo de instalação que o tema já vai ser aplicado para você. Uma das novidades do Deepin é o suporte à IA nativa do sistema. Então, o Deepin ele vem inovando, para ser bem honesto, com o UOS AI, que é o nome que dá para Central de Inteligência Artificial do sistema. Foi lançado em 2024 e marcou o início aí da era das IAs em desktop. Em algumas distribuições, né, já temos opção de IA, mas normalmente é apenas um web app que te conecta a serviços como o do Google, Gemini ou outros. Ó.
Então aqui ele já instalou o tema, como vocês podem observar, já mudou o visual e aquilo que eu disse, ó, nada quebrado, nenhum ícone quebrado, ele já mudou na hora o visual, né? A gente não tem visualmente nenhuma mudança. Para quem gosta de macOS, ele segue esse visual do Mac que eu, modesta parte, gosto muito, né? Bom, beleza. Então, isso é um ponto também bem positivo. O OS AI, a inteligência artificial já implementada aí no no Deepin. Primeiro, a configuração aqui em Settings, ele já te traz um trial para você utilizar o DeepSeek. Então você pode utilizar, esse trial ele não diz por quanto tempo você vai utilizar, mas eu já utilizei o Deepin durante uns 3 meses seguidos, essa versão 25, e não tive problema nenhum com usando o DeepSeek aí como trial, né? Aqui embaixo tem umas opções que eu sempre instalo, que é os plugins de assistentes, já que é para você utilizar uma IA local, e ele te dá algumas opções de IA local para você instalar. Essa máquina, quando eu utilizo em uma máquina que não tem uma boa performance, placa de vídeo e tal, não vejo sentido instalar IA local, tá? Mas para quem quer testar, é uma boa escolha e eu acho interessante da parte do Deep te trazer essa opção facinho para você que se você quiser usar uma IA local. Também ele tem essa barra que em qualquer texto que você tiver, ou na internet, ou fora da internet, no editor de texto, no processador, no terminal, você pode selecionar e ele vai trazer uma barra com algumas opções. Então, deixa automático aqui e já mostro para vocês como funciona. Bom, beleza. Uma vez configurado aí o seu motor, nós temos aqui um bate-papo aqui para você usar a IA, né? Então, o que é o Deepin OS? Vamos ver aqui. Então, ele vai responder aqui usando o DeepSeek. Vamos aguardar um pouquinho. É um pouco, demora um pouco, né, a velocidade do DeepSeek, mas daqui a pouquinho ele carrega. Como qualquer aplicativo que você utiliza através de API, né, sempre demora um pouquinho mais do que você ir nativamente no site. Bom, muito bem. Nós temos aqui também uma opção aqui de tradução, né? Para você traduzir. E temos essa opção chamada MCP Skills, que é MCP Server. Na configuração aqui, em Settings, você tem essa opção chamada MCP Server, que você instala aqui, só clicar em Install, um pacote de suporte. Então, o que isso faz? Eu vou, por exemplo, pedir para ele aqui, ó, mude para o tema escuro. Então ele vai trabalhar, você vai trabalhar e interagir com o Deepin Desktop, né, com o ambiente do Deepin através da IA. Então ele vai carregar. É o começo, eu penso que é o começo de uma evolução. Olha lá, mudou o tema para escuro. Eu penso que é o começo de uma evolução, principalmente dos ambientes desktops, né? Então o Deep está à frente, está na ponta, ele já começou. Não sabemos a que ponto isso vai ser interessante para o usuário comum, se vai curtir, né? E outras distribuições podem seguir esse formato, né? Outros ambientes desktop. Mas o fato é que ele foi inovador e está funcionando bem. Aliás, o tema escuro do Deepin deixa o visual, na minha opinião, ainda mais elegante, né? Mais bonito. Bom, eu posso fazer outras coisas também, por exemplo, agende uma reunião na próxima terça com o Daniel do administrativo. Se a gente pensar uma nova forma da gente lidar com o sistema operacional, né? Tem muito ainda que evoluir, assim como a IA do Windows, do o macOS, né? O macOS, apesar que não tem
tem a Siri, né? Mas não interage. Até para agendamento funciona já. E aí ele para agendar precisa de mais informações. Horário da reunião, duração. Ok. Será das 13 às 16 horas. Reunião pesada, hein? E duração de quanto tempo? Tá. Acho que com isso daqui ele já vai conseguir fazer o agendamento. Então, é uma nova forma de você pensar em interação. Ele também consegue interagir com o software de e-mail, nativo, você pode agendar envio de e-mail por aqui. Tá? Tem algumas outras opções que eu fiz alguns testes e de fato funcionou. Ele reclamou aqui do calendário, disse que no momento não conseguiu agendar. Essa foi outra reunião que eu agendei com ele e agora ele simplesmente que não funcionou durante essa demonstração aqui para vocês. Tá? Então tem muita coisa, acho que precisa melhorar, mas eles estão no caminho e isso por si só já é elogiável. Bom, deixa ele carregar aqui novamente, vamos ver se vai dar erro ou se dessa vez ele vai conseguir agendar. Vou criar o agendamento. Tá pensando aqui, né? Não retornou erro. Aí criou um agendamento, ó. Tá? Então era só questão de tentar ali novamente. Reunião com o Daniel do administrativo. Vamos editar. Ó, colocou no horário que eu pedi, das 13 às 16. E ele também pode agendar e-mail. Aliás, os softwares nativos do Deepin, como o cliente de e-mail, por exemplo, todos eles têm um visual que segue o visual padrão de todo o sistema, né? Então é bem facinho todos eles os aplicativos de serem utilizados. Vamos voltar aqui, ó. Volte o tema claro. Vamos aguardar um pouquinho. Nós já temos o hábito de fazer as configurações, né, utilizando o modelo tradicional, mas quem sabe as pessoas que estão começando agora a utilizar sistemas operacionais vão cada vez mais utilizar esse conceito de IA para fazer o que desejam, né? Então esse aplicativo de e-mail é um cliente de e-mail que funciona bem, tem questão de templates, né? Aí entra a parte que eu disse da barra da IA. Então digamos que eu criei um e-mail aqui, né? Olá, bom dia. Quero conversar sobre nossa reunião de consultoria Linux. Qualquer texto você pode selecionar, né? E a barra aqui, ó, aparece essa barra, você pode arrastar ela, que é a barra da inteligência artificial do OS AI. Com a barra carregando aqui, você pode usar algumas opções para traduzir, fazer um sumário, né? E também você pode gerar perguntas baseado nisso aqui, tá? Uma, eu acho que uma utilização melhor para isso, deixa eu fechar aqui, é quando você tá na web, né? Então, por exemplo, vamos abrir aqui o site OMG Ubuntu, site de notícias bem bacana aqui do Ubuntu. E aí, selecionei isso aqui, né? Apareceu aqui a ferramenta. Eu posso usar o Translate para fazer a tradução ou eu poderia conversar sobre esse assunto. O que a gente nós temos várias inteligências aí artificiais que funcionam como extensões no browser, né? Então, por navegador já tudo bem.
Mas uma coisa interessante é que você pode fazer isso com qualquer texto, seja um PDF que você selecionar, né? Seja um arquivo do Word. Então, qualquer texto você consegue aqui fazer perguntas, né? Então, vamos colocar aqui que é o Ubuntu. Vou perguntar aí, ele vai jogar aqui para o chat e aí você vai começar a conversar aqui dentro do chat. Deixa eu fechar aqui que ele carrega lá. Então, é um ponto positivo, tem muito ainda, na minha opinião, que melhorar, mas o Deepin está fazendo o seu trabalho. Agora chegamos a um ponto interessante aqui para a gente falar sobre a polêmica, no caso o Deepin ser uma origem da China, né? Então vamos abordar esse assunto aqui de uma forma bem franca e que não deixe dúvidas. A preocupação de muita gente, quando eu vejo nos comentários, eu não vou utilizar uma distribuição chinesa. A preocupação eu não vejo como uma preocupação sem fundamento. O contexto geopolítico atual, teve casos da Wuhan, o Huawei, né, da TikTok. Então tem muita gente que questiona qualquer software de origem chinesa. É uma preocupação legítima. A polêmica mais concreta aconteceu sobre o Deepin quando as pessoas descobriram que o site App Store, porque App Store aqui, ó, a loja de aplicativos, nada mais é do que um site, tá? Por isso que às vezes demora um pouco. Ele carrega em frame um site. Vamos ver se dá pra gente acessar esse site pelo navegador, que eu já demonstro para vocês como funciona. Então vamos ver se nós temos aqui a App Store Deepin. Aqui está mostrando Start. Mas, enfim, aqui só está mostrando novidades, atualizações e tal, né? Blog, né? Mas isso daqui é um site, está hospedado e carrega via frame. Então, o que acontece? Alguns usuários observaram que existia um serviço chamado CNZZ. E esse serviço ele fazia a análise de tráfego dos aplicativos que você criava, dos aplicativos que você clicava. E o que isso significa na prática? O Deepin estava espionando, né? É um software spyware. Sobre isso, a resposta é não. O site CNZZ não é diferente, por exemplo, de um Google Analytics. Então, o que eles estavam observando é qual software que você mais clica, qual software que você mais instala, era esse tipo de informação. Esse tipo de informação que o Deepin estava coletando, né, acho que até para melhorar ali sua loja, não é diferente de como, por exemplo, o Debian. Existe o concurso de utilização de pacotes, que ele também faz essa análise dos aplicativos que você mais utiliza através do comando do apt. É claro que, né, o Deepin vacilou numa coisa. Ele poderia ter informado seus usuários, olha, nós estamos observando os aplicativos que você mais utiliza, algo do gênero como o Debian fala. Ele fala, você quer participar e deixar opcional. Esse seria o melhor dos mundos, mas eu vou dar um exemplo para vocês prático, de que todo mundo faz isso e não significa que é um spyware. O meu site, Search Best News, né? Inclusive fiz uma matéria, essa matéria repercutiu muito e foi comentada lá no LinkedIn pelo John Madog Real, pela própria certificação LPI. Eu conto um pouquinho da minha história, convido vocês a entrarem e saberem mais. Search Best News é o meu canal aqui, o meu blog, tá? E aí, pessoal, aqui dentro do Search Best News eu tenho o Google Analytics e eu consigo analisar e ver aonde mais interessa as pessoas clicarem. É exatamente isso, né, que foi feito ali do por parte do Deepin. E as pessoas falaram, olha, eles estão espionando a gente. Não é bem assim, né? Não tinha informação de usuário, nada do tipo. Mas mesmo assim, né, não via problema nenhum.
eles ter esse estudo. Isso eles trocaram isso, então agora não fazem mais. Existe um outro aplicativo que faz essa análise, mas também tem consentimento. Então, assim, foi só levantada essa questão. O spyware confirmado, então, do Deepin? Não, a resposta é não, né? Não é diferente do que a Canonical faz com o seu Snapcraft, não é diferente do que o Fedora faz com a análise de reporte de bugs, né? O que foi o problema ali foi só questão de consentimento. Bom, eu verifiquei tudo que é site na parte de segurança da informação, que inclusive é a formação que eu estou fazendo, né, em guerra cibernética, e desde 2024 até atual, tudo que é site de segurança, eu pesquisei muito sobre o Deepin e eu vou falar para vocês, categoricamente, não encontrei nada que comprove algum tipo de backdoor, spyware, malware no Deepin. E eu encontrei algumas pesquisas de auditoria de código que falam que é prematuro falar que o Deepin espiona qualquer tipo de usuário. Então, nesse ponto, vocês podem ficar tranquilos. Agora, existe uma crítica real que eu preciso comentar com vocês, já que eu sou o mais honesto possível, né? O DDE OpenSUSE. Recentemente, por práticas duvidosas, o Deepin foi removido. E essa questão aqui, que alguns sites, né, o Diolinux acho que não foi bacana nesse título, que na verdade eu não acho que nem foi ele, é um blog, né, escrito por outras pessoas, talvez até IA, mas parece que tem esse Arial aqui. E aí, por práticas duvidosas, que não é esse o caso, né? Se você ler o artigo, no caso da OpenSUSE, tem que ir na fonte, a OpenSUSE removeu o Deepin Desktop, né? Ela fala sobre política de violação. Vamos entender, existem sérios problemas de qualidade no código do Deepin que podem trazer vulnerabilidades e que podem ser exploradas por atacantes. Ou seja, é um código que em muitos casos está mal escrito. Mas isso, pessoal, é muito diferente de espionagem. É descuido com a segurança, aí eu concordo. E no modelo de desenvolvimento, algo que pode ser corrigido, mas é uma crítica séria que merece atenção aí para os desenvolvedores. Então que o OpenSUSE, né, ele removeu dos repositórios o Deepin Desktop, lembrando que no Arch Linux, por exemplo, você pode instalar, por conta que ele encontrou, falou, esse software aqui tá mal escrito, pode abrir brecha de segurança, então, beleza. Existe a possibilidade de corrigir e voltar para o repositório, né? Então, esse foi o ponto. Não que tivesse algum spyware ou eles detectaram ali algo que já estivesse acontecendo, né? Bom, seguindo, Linux Foundation e o compromisso com o open source. Desde Vou pegar aqui Linux Foundation. Desde 2015, a empresa por trás do Deepin, né, a Wuhan Deepin, ela é membro aí, né, desde 2015, em agosto, se tornou membro Silver da Linux Foundation. A Linux Foundation, a Fundação Linux, né, é uma das organizações mais respeitadas do mundo do open source. Membros da Linux Foundation é IBM, Intel, Samsung, Red Hat. E para participar dela existe um compromisso de padrão, transparência e com a comunidade. O Deepin também mantém um repositório de todo o desenvolvimento da sua aplicação do Deepin Desktop no GitHub. Então a gente tem um repositório no GitHub onde você tem acesso a tudo que eles estão trabalhando, as atualizações, né? E
existem comunidades globais do Deepin, no Brasil, Equador. Então, se você pesquisar Deepin Brasil, você vai encontrar comunidades aí, como a Deepin Brasil do GitHub, né? Existem comunidades de pessoas que curtem o ambiente do Deepin e ajudam em trabalho. E aí, dito tudo isso, vamos à minha conclusão sobre esse sistema operacional que, modéstia à parte, tem sido inovador e eu vejo que algumas distribuições utilizam algumas das suas inovações. Se você quer uma experiência de desktop que rivaliza visualmente em alguns aspectos, e eu digo que até supera em polimento visual, o Deepin é sem dúvida difícil de bater. O OS AI é inovador, mas eu acho que ainda não está pronto para o usuário comum. A velocidade ainda é lenta de resposta quando você interage, por exemplo, para pedir um agendamento de e-mail, ainda é mais lento do que fazer isso pela própria ferramenta. Eu vim aqui no calendário e marcar um evento ou enviar um e-mail. Mas, sem dúvida, eles estão no caminho tentando trazer inovações. E no mundo do open source isso é sempre bem-vindo, porque algo que eles desenvolvem, implementam aqui, tal código-fonte no GitHub, outras distribuições podem pegar isso, melhorar, trabalhar em cima e tornar aí compatível até com outros ambientes desktop. Quanto à segurança, até hoje não existe nada que prove que o Deepin espionou ou espiona seus usuários. Aliás, o modelo open source, se você ler sobre as quatro liberdades do software livre, diz que você tem a liberdade de executar, estudar, distribuir e a liberdade de melhorar. A liberdade de distribuir fala que você tem o objetivo de ajudar quem ali você quer, e a liberdade de aperfeiçoar e distribuir de modo que toda a comunidade se beneficie. A liberdade zero é bem interessante, ela fala que você tem a liberdade de executar de qualquer finalidade ou propósito, né? Então o que acontece? O Deepin é um software open source, e se você gosta do modelo de desenvolvimento open source, não deveria, né, se isolar geopoliticamente, porque é um modelo que pode ser usado para software de qualquer propósito. E o Deepin tem sido um excelente sistema operacional, na minha opinião. Então, sobre essa questão de segurança, não tem nada que prove o contrário. E fora que o código é aberto, então ele passa naquelas quatro liberdades, então as pessoas podem verificar e melhorar o software, né? Melhorar enfim. Então é algo que eu acho bem bacana. Mas se você atua no governo, atua em um departamento que exige segurança estratégica, sendo honesto, né, eu não recomendaria, porque por conta até que o OpenSUSE colocou, existe, não é um código que está muito aperfeiçoado para a área de segurança, existem outras opções, não que eu não recomendaria por conta de ter algum receio, já que nada foi comprovado, como eu disse até agora. Eu só não recomendaria porque existem outras opções que, inclusive, têm certificado de segurança, como o próprio Ubuntu. Quando você tem ali a versão Pro, ele traz diversas homologação e certificados de. Pouca gente sabe disso quando fala do Ubuntu, né? Mas é uma das poucas distribuições que traz esses certificados que o governo, por exemplo, num contrato, você vai fazer um contrato com o governo americano, ele exige que o software tenha essas certificações, tá? Então, nesse caso, eu recomendaria outra distribuição por conta disso. Mas e para o usuário comum, que quer uma experiência bem bonita aí no seu computador? Tranquilo, pode usar, eu já utilizei durante muito tempo. Atualmente eu não uso mais o Deepin como distribuição principal, por conta que eu sou apaixonado pelo Gnome, não tem jeito, então eu acabo
trabalhando com o Gnome, porque eu gosto muito do ambiente de múltiplos desktops que o Gnome oferece. Se a gente for falar também nessa análise do que nós fazemos, como eu falei ali do Google, que seria igual ao Google Analytics, né? Que ele estava analisando os downloads que eram feitos. Mas não tinha como coletar dados, né? Porque era um site. No final de contas, se a gente for levar em consideração, o Windows, Google, Meta, todo mundo faz isso. E então o Deepin está longe de ser o pior dos mundos aí. Bom, para resumir, pessoal, você já usou o Deepin? Se já, o que achou? Deixa aí nos comentários. Fala um pouquinho para mim qual foi sua experiência com o Deepin Linux. E eu quero convidar vocês, é meu aniversário, tá? Hoje. Tô ficando mais velho. E lá no Search Best Linux, hoje no meu aniversário, quem ganha presente é você. Vai acabar em 19 horas a promoção que você pode acessar todos os meus cursos. É vitalício, você vai fazer a matrícula para sempre. Vai ter direito aos novos cursos, pagando apenas R$ 199. Então, pessoal, corre lá, searchbestlinux.com. Deixa aquele like pro canal do professor, um comentário, pode ser um parabéns aí pro professor, já ajuda. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.